céu. O infeliz do Fábio vai fazer eu ver todos esses vídeos aqui e vai correr com todo mundo da live. Pau no cu mesmo, né, cara? Não lembro de mais nada do Game of Thrones. Esse Game infeliz... of Thrones é uma obra famosa por suas intrigas e conspirações. E quando olhamos para os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, vemos que essas conspirações são ainda mais fortes e mais constantes na obra original. Um exemplo disso... Não, claro, ele pode pagar 2 horas com as putas, durar 2 minutos. Pode pegar uma doença, pode. Ah, mas eu usei camisinha. Se ela tiver uma feridinha na boca e tiver um negócio e tiver mamando, tchau pra ti, cara. Vai amanhecer com a boca cheia de formiga ou o pau também. Pode ser uma mulher que vai te assaltar. Pode ser. Pode combinar com uma mulher que chega um carão, né? Chega um cara de 3 metros de altura. E aqui não. Aqui tu pagou. Ah, diversão. Aí depois volta de novo. Ah, diversão. É infinito, cara. Eu tinha que privar o conteúdo para dizer, quer que desprive? Paga de novo. Disso é como, no primeiro livro, já tínhamos pistas de que a Casa Tyrell tinha planos de subir no poder muito antes da Guerra dos 5 Reis começar. Mas que pistas são essas e como que os Tyrell planejavam se aproximar do Trono de Ferro? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e se você ama o universo de Game of Thrones, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Bom, ainda no primeiro livro das Crônicas, nós temos 2 cenas que indicam que a Casa Tyrell tinha alguns planos secretos para dominar a corte de Porto Real, afastando os Lannisters do Rei Robert e se aproximando dele. Para fazer isso, o plano de Tyrell contava com 2 agentes principais. Talvez seja um pacto, pacto, o irmão mais novo do Rei Robert, e também a jovem Lady Margaery Tyrell, uma das... Cara, levanta as mãos pra cima e fica gritando e bomba. Não sei, cara. O pior ainda foi quando ele fez lá Eu vi só o cortezinho do podcast, assim, graças a Deus, que eu não olho essas bostas. Vi só o cortezinho do podcast dizendo, tem a chave aqui A chave do mundo tá na minha mão, a chave da internet tá na minha mão. Chapá, rapaz, sai daí, meu. O cara levanta as mãos pra cima e acha que é o Deus da Terra. Vai se cagar, mano. O cara tá pensando que é quem, mano? Ui, a chave da internet tá nas minhas mãos. Eu mando, pai. Eu não sei nem falar direito. Herdeiras ali da Campina. Ao que tudo indica, os Tyrell sabiam que o casamento entre o Rei Robert e a Rainha Cersei não ia muito bem. O relacionamento dos dois não era muito saudável, não tinha nenhum entre eles. E mais ainda, o Rei Robert claramente cedia pra qualquer tendência dele de beber em excesso e também se deixar levar por qualquer mulher que desse mole pra ele. Ele corria atrás de um rabo de saia fácil. Por isso, os Tyrell pareciam querer usar a beleza corria num balão daquele jeito ali. Quem sabe, gerar um divórcio entre o Rei Robert e a Cersei. Pra isso acontecer, o Renly parecia agir como um agente intermediário, tentando criar o melhor cenário possível pra aproximar o Rei Robert da Lady Margaery Tyrell. Isso fica claro em pelo menos 2 momentos do primeiro livro. O primeiro deles é narrado pelo Ned Stark, quando ele tá pensando em qual seria a opinião dele mesmo sobre o príncipe Renly. Olhem só esse trecho, abre aspas. Ned não sabia bem o que pensar de Renly, com seus modos amistosos e sorrisos fáceis. Alguns dias antes, ele tinha chamado de canto para lhe mostrar um requintado medalhão de ouro rosa. Lá dentro, encontrava-se uma miniatura pintada no vigoroso estilo miliano, mostrando uma bela e jovem mulher com olhos de corça e uma cascata de suave cabelo castanho. Renly parecia ansioso por saber se a jovem lhe lembrava alguém e ficara desapontado quando Ned não encontrou resposta melhor do que um encolher de ombros. Confessara que a senhora era irmã de Loras Tyrell, Margaery, mas havia quem dissesse que se parecia com Lyanna. Não, dissera-lhe Ned, assombrado. Seria possível que Lord Renly, que tanto se assemelhava a um Robert jovem, tivesse imaginado uma paixão por uma mulher que achava ser uma Lyanna jovem? Aquilo lhe pareceu mais que um pouco bizarro. Se a gente tirar o último episódio da série, eu gostei bastante, cara. Se tirar o último episódio, ainda a 8ª temporada eu gostei ainda. Mas o último episódio é... Nossa, cara, é... Bom, depois, quando o Ned tá conversando com o Rei Robert broxante sobre quem vai ser o campeão do Torneio da Mão, um pouco mais pra frente na história, eles também têm o seguinte diálogo. Percebam que é o próprio Rei Robert que tá falando. Abre aspas. Quem lhe parece que será nosso campeão hoje? Viu o filho de Mace Tyrell? Chamam-lhe o Cavaleiro das Flores. Ora, aí está um filho que qualquer homem ficaria orgulhoso de reclamar. No último torneio, fez o regicida cair sobre sua dourada garupa. Devia ter visto a cara da Cersei. Ri até me doer o peito. Renly diz que ele tem uma irmã, uma donzela de 14 anos, adorável como uma madura. Parece o velho porco Percebam gravando aqui vídeo que não só o notícia. Robert fala da Margaery já com uma certa cobiça, como também ele deixa claro que foi o Renly que contou da garota pra ele. E sim, tem a questão da Margaery ter 14 anos e o Robert ter uns 30. Mas pra quem lê os livros das crônicas, sabe que quase todos os personagens são bem mais novos nos livros, e nesse universo as mulheres casam bem cedo, com 13, 14 ou 15 anos, como é o caso da Daenerys, por exemplo, com 13 anos casando com o Khal Drogo. Inclusive, vale mencionar que por mais que isso seja bem chocante pra gente hoje, as mulheres casarem super cedo com homens bem mais velhos era um padrão até uns 100 anos atrás. Verdade, nem dá pra dizer que é uma coisa medieval, porque não à toa, botou medo da série inteira, de debutante, vem justamente morreu com uma faquinha lá, um bagulho bem tosco, e tá pronta pra se casar, o que tradicionalmente aconteceria aos 15 ou 16 anos. Então se você é uma jovem moçoila que pôde estudar e fazer uma faculdade, né, fazer um cursinho pré-vestibular aí com seus 15, 16 anos e não precisou casar com um cara com o dobro da sua idade, agradeça aí aos esforços coletivos de muitas mulheres e homens também que ajudaram a mudar aí essas tradições que são... Olha, Bruno Rodrigues. No caso da Daenerys com o Khal Drogo, que não só casou com 13 anos, Bruno Pansigues. o que é bizarríssimo. Enfim, tudo isso aponta que existia uma tentativa de substituir a Cersei pela Margaery. E como teria sido a história de Westeros se isso tivesse dado certo, se esse plano dos Tyrell tivesse sido bem sucedido? Bom, pra especular isso, primeiro precisamos considerar um cenário plausível pro plano ter dado certo. Porque vamos lembrar que a Cersei já estava pondo em ação algumas medidas pra tentar assassinar o Rei Robert e coroar o Joffrey o quanto antes. Nesse caso, pra dar certo o plano, os Tyrell provavelmente iriam precisar criar um ambiente perfeito pra atrair o Rei Robert, seduzir ele e criar um contexto onde ele fosse obrigado a escolher a Margaery no lugar da Cersei. E vale frisar que eu realmente acredito que a Margaery nesse cenário precisaria realmente seduzir o Rei Robert. Não apenas por uma noite, mas
ele teria que basicamente se apaixonar por ela ou algo do tipo. Porque se fosse um romance de uma noite só, provavelmente o plano não daria certo. Por exemplo, vamos supor que o Robert fosse atraído pra um torneio em Jardim de Cima e lá participasse das festanças, e então se embebedasse depois de passar o dia inteiro sendo cortejado e conversando com a Marjorie. Talvez rolasse algo entre eles e o Robert traísse a Cersei com ela, mas isso não seria o suficiente pra romper o casamento deles. Afinal, a Cersei já estava acostumada com as traições do Robert, então não seria nenhuma novidade pra ela. Inclusive, mesmo com mulheres nobres, o Robert já tinha se deitado antes e até tido um filho bastardo, no caso o Edric Storm, que tá lá em Contra a Tempestade. Então, se fosse revelado sobre o caso do Robert com a Marjorie, seria algo mais escandaloso por ela ser de uma casa maior, mas eu não vejo isso tendo consequências pesadas pro Robert e pra Cersei. Talvez, se o Robert fizesse algo assim, gerasse um escândalo no reino, isso acelerasse os planos da Cersei pra matar o rei. Na verdade, talvez até fizesse o Tyrion Lannister se empenhar mais pra eliminar o rei também, talvez contratando um assassino sem rosto ou tentando criar um assassino Robert na encolha ou algo do tipo. Até porque nós temos bem orgulhosos. Mas eu acho que o mais provável seria eles tentarem abafar o caso a todo custo e planejar em segredo se livrar do Robert o quanto antes. E também vamos lembrar que mesmo que ficasse revelado que o Robert deflorou a Marjorie, traiu a Cersei e talvez até tivesse um filho bastardo com ela, isso não faria com que o Robert também se sentisse muito culpado, né? O Robert não é o Robb Stark, que termina uma proposta de casamento porque deflorou. Você tá parecendo aquele... Nesse caso, tá parecendo o Sônia Abraão, cara. O Robert provavelmente não faria isso. Então assim, só uma noite não bastaria. Eu lembro bastante, mas não vou lembrar pra comentar aqui, mano. E tem coisa que é só do livro, nem sei quem tá falando, é só do livro. Eu não... Na série é diferente, um pouco, tá? Pra que a Marjorie seduzisse o Robert de verdade e conseguisse concluir os planos do Tyrell. E pra fazer isso, ela precisaria dar uma de Ana Bolena. Isso porque na história da Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com para que ele pudesse se divorciar da sua esposa, a rainha Catarina de Aragão, e assim se casar com a jovem Ana Bolena. O interessante aqui é que o Henrique VIII tem várias amantes na sua vida. Inclusive, uma das amantes dele foi a irmã da Ana, a Ana Bolena. E quando ele conheceu a Ana, ele também quis tornar ela sua amante, mas a Ana recusou. Ela resistiu a todas as investidas do rei e prometeu só se juntar a ele caso os dois se casassem. O rei então pediu ao Papa pra anular o seu casamento, mas a Igreja Católica recusou. Então o Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, estabeleceu a Igreja Anglicana na Inglaterra, cujo próprio líder é o rei, e então finalmente pôde se divorciar e então se casar com a Ana Bolena. Óbvio que isso é um resumo tosco da história, que existem vários outros fatores políticos no meio de toda essa treta. Mas a narrativa romântica é essa. O rei se apaixonou pela Ana Bolena e ela seduziu ele tão forte que ele decidiu romper com a igreja e se divorciar. Tem, mas é raro. Olha, essa moça devia ser muito forte pra causar todo esse escândalo. 360. Mas enfim, homem também não pensa muito. E nem sei se é grande coisa também, eu vi uns vídeos. No final das contas, o casamento do rei com a Ana Bolena nem avançou muito, nem durou muito, e o rei se divorciou dela pouco tempo depois de se casar. Acho que o casamento dos dois durou 3 anos só. Mas a grande ironia aqui é que a atriz que interpreta a Marjorie Tyrell em Game of Thrones também interpretou a Ana Bolena na série Tudors, que conta a história do Henrique VIII. E também vale mencionar que essa história... Mas só pra deixar claro aí, quem assiste Game of Thrones não dá bola pro que o cara tá falando aqui, tá? Ele de não sei o que, casou com não sei quem, quer pegar todo mundo, não sei o que, não. É muito mais que isso, tá? Pouco se interessa se alguém vai comer alguém. A galera tem os punheteiros que vê só por causa da punheta, mas a série é muito mais que só isso aí, os briguinha e fofoquinha aí que o cara tá falando aí. É muito mais, tem monstros, tem guerra, tem muito mais coisa. A Ana Bolena provavelmente foi usada pelo Martin pra criar tipo a trama o Senhor do dos Anéis, e sua disputa contra a Fé do Sete, que também envolveu o Maegor querendo se divorciar. Mas essa história toda, essa referência, também serviria perfeitamente aqui pra explicar como a Marjorie poderia realmente forçar um divórcio do Robert com a Cersei, se fazendo de difícil e seduzindo profundamente o rei. E se a Marjorie seduzisse muito o rei Robert, recusando se tornar sua amante até eles casarem, o Robert, eu acho pelo menos, bem poderia querer se divorciar da Cersei. Pior parte são as conversaiadinhas que eles têm aí. Nesse caso, aí sim, eu acredito briguinha que de marido e mulher aí, não aceitar de forma nenhuma satisfeita, querendo então, fazer contra o rei. Agora, nesse caso, o Lord Tywin provavelmente estaria em muita desvantagem, porque eu acho que nesse conflito o rei Robert teria ao seu lado as forças da Campina, os senhores das Terras da Tempestade e também os senhores das Terras da Coroa, lutando contra as terras ocidentais sozinhas. Porque eu não vejo Norte, Dorne, as Terras Fluviais ou Vale se metendo nessa treta num primeiro momento, porque seria causado totalmente por uma verdade, William, e uma luxúria do rei Robert em querer se divorciar. Então eu acho que esses outros estados iriam permanecer neutros pelo menos no começo. Inclusive, provavelmente nem o Ned Stark iria aprovar o rei querer se divorciar assim, mesmo o Ned não gostando nem um pouco dos Lannisters. Mas enfim, isso aí é uma pauta em discussão. E vale mencionar que nesse cenário, eu acho que nem a fé do Sete seria um problema. Porque lembrando que depois da situação do Maegor, a fé foi completamente desmilitarizada. Então eles nem teriam forças pra se opor a esse casamento e esse divórcio. Segundo lugar, que a fé tem um rabo preso com a casa Hightower, vassalos dos Tyrell, não diria, que provavelmente apoiariam seus suzeranos nessa empreitada. Melhor uma poltrona e uma cadeira gamer. Seduzisse o rei Robert no estilo Ana Bolena, alemão do banheiro, o Robert realmente se divorciar da Cersei e começar uma guerra contra os Lannisters por causa disso. Porém, como sabemos, acabou que o Ned Stark descobriu a bastardia dos filhos da Cersei, que acelerou os planos dela de matar o rei, e a Catelyn também prendeu o Tyrion. Coloca uma poltrona que é gote. O que provavelmente melou totalmente os planos. Poltrona reclinável, tá? Mesmo que a Marjorie e o Robert se casassem eventualmente, ainda teria um outro problema, os filhos do Robert. O rei já tinha pelo menos 2 herdeiros homens pra assumir o seu lugar no trono, e mesmo que a Marjorie e o Robert tivessem filhos, eles ficariam abaixo dos filhos da Cersei e poderiam gerar mais problemas de sucessão. Uma nova dança dos dragões, agora uma dança dos viados e tudo mais. Portanto, pro plano dos dragões, que eles também já como é que é o negócio dança dos viados? E provavelmente iriam usar esse argumento pra divorciar o rei da rainha Lannister. Essa ideia combina com o fato de, mais tarde na história, os Tyrell também apoiarem o Rhaenys como rei, talvez por também entenderem que os filhos do Robert tinham uma legitimidade questionável, pelo menos, e entendendo que o Rhaenys seria um candidato melhor do que Stannis. Então eles viram os filhos da Cersei, pensaram, meu Deus, essas crianças têm legitimidade questionável, o Stannis é uma péssima opção de rei, vamos apoiar o Rhaenys que favorece mais a nossa casa. Obviamente, depois da morte do rei Renly, os Tyrell esqueceram qualquer tipo de questionamento de legitimidade. Concordo, William, eu indico poltrona. Mata marido também, pelo amor de Deus. Enfim, o único contraponto de toda essa teoria é que quando o Renly vai conversar com o Ned Stark sobre a possibilidade deles tomarem juntos a Fortaleza Vermelha, quando o Robert tá prestes a morrer, o Renly pega uma poltrona, 1000 vezes melhor. Imediatamente, prendendo a Cersei e impondo a vontade do testamento do Robert. Olhem esse trecho, abre aspas. Essa carta aproximou-se. É a regência? Meu irmão nomeou o protetor? Não esperou por uma resposta. Senhor, tenho 30 homens na minha guarda pessoal e mais alguns amigos, cavaleiros e senhores. Dê-me 1 hora e posso pôr 100 espadas em suas mãos. E que farei eu com 100 espadas, senhor? Atacará? Agora, enquanto o castelo dorme. Renly voltou a olhar para trás para Sor Boros e abaixou a voz, transformando-a num murmúrio urgente. Temos que afastar Joffrey da mãe e ficar com ele na mão. Protetor ou não, o homem que possuir o rei possui o reino. Devíamos capturar também Myrcella e Tommen.
tomem. Com os filhos em nossa posse, Cersei não se atreverá a se opor a nós. O conselho Cadeira Gamer é só pra quem tem canal. Sob sua guarda. Fecha aspas. Bom, esse trecho Se você não tem canal, esquece. fosse regente do Joffrey, não questionando e desconsiderando qualquer questão de legitimidade dos filhos da Cersei. Então, fica a dúvida aqui. Será que o Rhaenys sabia da bastardia dos filhos da Esquece, Cersei? cara. Eu acho que ele sabia. Afinal, quase todo mundo do Pequeno Conselho sabia sobre isso. Então, eu acho que nessa conversa com o Ned, o Rhaenys só quis tirar a Cersei do jogo. Ô, Bruno já Rodrigues. prevendo a morte do rei Robert. Depois, provavelmente, o Infeliz Rhaenys do Fábio, entenderia hein? que, com o Ned Stark na regência, ele e o Tyrell voltassem a agir, tentando expor os filhos da Cersei como bastardos e se colocando como principal. Eu já percebi, enquanto eu não ver todos os vídeos dessa porra aí, o cara não vai sossegar. Mas talvez essa fosse a pretensão do Rhaenys e do Tyrell nesse momento, porque a situação ficou muito complicada, ficou muito confusa. Eu já falei isso aqui mais uma vez. O ponto todo é que no primeiro livro, em Porto Real, todo mundo do Pequeno Conselho, todo mundo que faz parte da parte principal da corte, tava com objetivos pessoais e próprios e agindo a favor desses objetivos pessoais e próprios. Ou seja, tava tudo uma bagunça. Enfim, também vale lembrar que o George R. R. Martin mudou várias questões durante o desenvolvimento das crônicas. Me parece que algumas ideias do primeiro livro foram abandonadas e talvez o autor também tenha abandonado essa ideia inicial dos Tyrell de casarem a Marjorie com Robert. Talvez ele tenha deixado isso só pro primeiro livro e nem tenha desenvolvido muitas consequências disso. Ele simplesmente pensou assim, mudaram de ideia e começaram a apoiar o Rhaenys, não importando qual era o plano anterior deles pra isso. Eles simplesmente se adaptaram rapidamente à nova situação do reino. O que também faz muito sentido, pensando que são casas muito poderosas e com muitas estratégias políticas. A gente vê o Roose Bolton. Eu tava vendo o microfone do cara, uma bolota, um irmão porco. Então, é de se pensar que os Tyrell, embora pudessem ter um plano inicial de casar a Marjorie com Robert. Olha, Brian, tem umas poltronas que são poltrona gamer. Aí eu não recomendo porque são muito caras. Se tu achar uma dessas aí, pega. Quando, independente das consequências disso, quando perceberam que o plano não ia mais dar certo, eles rapidamente se mudaram de ideia, se adaptaram e casaram. Conforto é poltrona, só que ao não mesmo adianta. tempo, isso também me faz pensar que a Casa Tyrell é um dos arcos, e talvez o arco mais importante pro próximo livro, pensando na questão do Jogo dos Tronos. Porque enquanto a gente tem um nó de Winterfell no norte, mas que só resolve as questões do norte, com os Stannis, os Boltons, Frey, o Rickon, os Manderly, o Jon e talvez até a Sansa no Vale também tá no arco todo dela. No sul de Westeros e pensando ali em Porto Real, o imbróglio envolve muito a posição da Cersei, com a questão da Fé do Sete, e também a chegada do Jovem Griff, que a princípio, pelo que a gente tem de informação dos capítulos liberados dos Ventos do Inverno, o Jovem Griff já tomou ponta da tempestade. Pelo menos essa é a informação que a gente tem. Sem contar que tudo indica que o Jovem Griff vai se aliar aos Martell, o que vai aumentar muito a força dele de combater numa guerra contra os Lannisters. Ou seja, o que vai pesar a balança pro Aí fica todo mundo fazendo 15 mil vídeos sobre o que vai ser o sexto livro. E eu não sei porque que o vagabundo do balão que fez a história não continuou. Porque o Mace Tyrell no final do quinto livro... hoje o balão não fez a cidade com as suas tropas se a Marjorie for libertada pela fé. Então a gente não sabe se a Marjorie realmente foi libertada pela fé. Aí sim, pela fé. E o que a Marjorie vai definir? O que o Mace Tyrell vai fazer, apesar de ele não ser muito competente como líder militar. O balão malandro não fez mais livro, cara. E aí vai ver Fica todo mundo teorizando a merda. aos Lannisters. E isso é o que realmente vai pesar um lado pro outro da guerra. Lembrando que em Game of Thrones, os Tyrell, os Martell se aliaram a Daenerys. O que pode indicar que nos livros, ambas essas casas vão se aliar, na verdade, ao Jovem Griff, já que a Daenerys, por enquanto, tá muito longe de voltar pra Westeros. E eu ouso dizer que talvez todo o arco final da Daenerys aí em Game of Thrones, na verdade, seja a história do Jovem Griff no sexto livro. Mas enfim, a gente vai precisar esperar os Ventos do Inverno serem publicados pra entender se isso vai acontecer ou não. Mas enfim, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham dessas teorias e das implicações e consequências aí. Eu também acho, Igor. Vocês acham que eles... Eu acho que o balão não sabe mais fazer o... Pra quem foi